Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Maradvence, o podcast que é gravado ao vivo durante a realização aqui do nosso congresso em São Luís do Maranhão. E hoje temos convidados muito especiais para falar de um tema fora da caixa, que inclusive foi tema de uma sessão aqui que a gente teve no congresso. Então temos o Dr. Sérgio Belzac, que foi meu mestre, foi meu chefe, trabalhamos juntos, e de quem eu aprendi muito, a professora Fanilda Barros, doutora Joana, para a gente fazer um bate-bola sobre esse assunto. E eu abro com um assunto que eu acho que é uma das coisas que tem me dado muitas oportunidades e que foi você que me oportunizou, que é o networking, né? A importância do networking. Então, já me perguntaram: "Natália, você acha que eu devo fazer residência em São Paulo, em relação a fazer aqui, sobre a técnica, se seria diferente?" E eu questiono que talvez o aprendizado técnico não seja tão diferente, mas que a maior diferença de estar num grande centro é, sem dúvida, o networking. Qual a importância do networking, Sérgio? A importância é absoluta. Então, tem que pensar o seguinte: o networking vai lhe abrir oportunidades e portas, mas as pessoas erram a achar que é simplesmente você chegar para alguém que está num nível superior naquele contexto que você quer e você vai pedir alguma coisa. Isso não é networking. Networking, primeiro, para você querer gerar networking com alguém, você tem que saber gerar valor para aquela pessoa. Então, o primeiro exercício é: se eu quero fazer networking com a Joana, como que eu posso gerar valor para ela? É aí que eu vou abordar para ela. É os 3 Is do networking. Eu tenho que ser interessante, me mostrar interessado sem parecer interesseiro. E é aí que você cria o vínculo. Perfeito. Então, não é? Muito legal. E Sérgio, a gente ouve falar muito em gatilho mental. O que é isso? Explica pra gente aí e como usar, né? O gatilho mental vem desde a mitologia grega, Aristóteles, que ele entendeu que as decisões das pessoas, seja para consumir produto, serviço ou qualquer coisa, passa primeiro pelo emocional. Então, estatisticamente, se eu fizer um gatilho mental com a Joana, eu tenho mais chances dela responder da maneira que eu quero. Isso tudo é estudado, isso é estatístico, isso é psicologia. Já tem vários livros sobre isso. Tem vários gatilhos mentais. Vou dar um exemplo com a senhora. A senhora é um gatilho mental de autoridade. Ninguém precisa falar que a senhora sabe muito ultrassom. A paciente já vai chegar convertida. A senhora já tem autoridade. E eu estou começando minha carreira, há uns anos atrás, coloco todos os meus diplomas atrás de mim, para mostrar que eu tive uma boa formação, coloco meu livro de cirurgia endovascular em cima da mesa, porque eu já estou criando um gatilho mental de autoridade. Minha mãe, que na década de 80 montou uma clínica na principal avenida de Maringá, chamava Clínica de Varizes. Olha o gatilho mental de autoridade dela. Se alguém em Maringá tinha varizes, ia para onde? Então, realmente é muito interessante. Storytelling, na hora que você conta histórias, por exemplo, na vascular, Einstein operou aneurisma de aorta com papel de celofane. Aí eu falo para o paciente: olha, você vai ter a oportunidade de tratar com endovascular. Você está gerando para ele uma história para você converter. Identificação, na hora que você pega um exemplo pessoal, o que você faria com o familiar seu. Tem tantos gatilhos mentais que a gente, no nosso dia a dia, se você entrar no shopping, ele vai perguntar o seu nome no começo da loja e vai ficar falando o seu nome várias vezes. Ele já está querendo gerar com você um gatilho mental. É, escassez, urgência, tem que fechar, vai perder essa promoção, é por tempo limitado. Até acabar o estoque, isso tudo gatilho mental e a gente nem sabe. Eu, como tenho estudado isso, agora toda vez eu vejo: nossa, ele está me aplicando um gatilho mental, Aham. você sair. Entendi. Então, realmente vale muito a pena. E se alguém que está ouvindo se interessou, no livro Soft Skills, Sim. que eu tive a honra de fazer com o Ítalo, e com o Matheus, a gente tem um capítulo só sobre isso, só sobre gatilhos mentais. Por exemplo, você falou em storytelling, né? A gente vive de histórias, porque o paciente te traz uma história. Então eu gosto de fazer minhas aulas e sempre contar um caso clínico. Isso é storytelling? Isso é storytelling, porque ao contar uma história faz com que a pessoa gere uma identificação nela e ela vai gravar com mais facilidade. Para dar aula é maravilhoso. E para vender, tem muita gente que fala que é storytelling. Então, na hora que você conta uma história para vender o seu serviço, faz toda a diferença. Às vezes você pega uma personalidade famosa, que, por exemplo, teve varizes, você consegue gerar tudo isso a seu favor. Legal. Agora conta pra gente um pouco, Sérgio, sobre liderança. A gente tem que lembrar que na hora que você... É muito bom ser líder, por quê? Porque liderança tem a ver com delegar. Se você tem uma coisa chamada que é a matriz de Eisenhower, ó, como eu vou longe para chegar na liderança. Se você divide todas as funções que você tem. Vou dar um exemplo. Eu ia na clínica toda quarta-feira às 4 da manhã para pagar minhas contas. Ficava das 4 às 5h30 pagando DARF. Não faz sentido algum isso. Esse tempo tem que ser gasto com alguém
com essa função. Então, eu teria que delegar essa função. Então, você cria uma matriz, o que é urgente, o que é importante, o que é urgente e importante, o que não é nem urgente nem importante. Se não é urgente e não é importante, nem faça. Se é urgente e importante, faça você mesmo. Se é importante, mas não é urgente, agende. E se você souber delegar, e isso não é delargar, ou seja, você tem que ter um controle, e eu gosto de um bom exemplo que é o seguinte. Você está lá na praia, todo mundo já percebeu isso, aí sua babá está cuidando lá do seu filho e ele está entrando no mar. Você está olhando. Seu filho vai entrando no mar, está olhando. Uma hora você vai levantar e você vai lá. Você não delargou, você tem um mecanismo de controle. Então, a partir de um certo momento, todos os DARFs da clínica, tinha uma funcionária minha que paga esses DARFs, ou seja, liberou tempo para mim, para me dedicar no meu próprio negócio, para fazer ele crescer, e até mesmo essa própria funcionária pode ter aumento de salário, que foi inclusive aconteceu na clínica. Então, liderança tem a ver sobre isso. Não tem nada a ver com ego, né? Ego é o nosso inimigo em todas as fases da nossa vida. Se você quer contar para alguém alguma coisa, algum trunfo seu, meramente para alimentar a sua vaidade, o seu ego, você está criando um concorrente. Olha como eu ganho dinheiro fazendo isso. É só para ter seu ego? Agora, se você está contando porque você acha que pode ser um investidor, que você está fazendo marketing pessoal, tudo bem, isso não é ego. A gente tem que sempre entender essa linha training. É igual entrar em discussão. Eu coordeno 9 pronto-socorros. Se você vai entrar numa discussão, seja com uma enfermeira do hospital, seja com o gestor, ou seja com o seu cônjuge, se meramente é só para provar que você tinha razão, Já deu errado. não faz sentido. O ego passa falando. Então, a gente sempre tem que, para poder ser um bom líder, jogar o ego lá atrás. Liderança linka com otimização de tempo, né? Porque você falou o tempo todo em delegar, porque você tem o seu tempo precioso para fazer outra coisa. Fala um pouco para a gente aprender a otimizar o nosso tempo. Certo. Então, assim, a gente tem que pensar que entre nossos bens, um dos mais valiosos é tempo, mais do que dinheiro. Eu gosto de um exemplo quando, por exemplo, vai fazer uma compra, vou pegar um exemplo hipotético. Eu vou mandando storytelling em vocês para falar um ponto. Vou azulejar meu banheiro, custou 4.500 de azulejo. Ah, não, passou o dia inteiro, minha esposa passou o dia inteiro, viu em 4 lojas, ele falou com 5 representantes, conseguiu por 4.100 e vem se vangloriar no final do dia que ela conseguiu R$ 400 de desconto. Mas o tempo que ela perdeu para fazer isso valeu esses R$ 400? Sim. Então, tempo é extremamente precioso. E a gente pode otimizar o tempo de várias maneiras. Uma delas é aquilo que eu falei, delegação. Então, é uma coisa boa. Outra coisa é você ter um prompt. O que é um prompt? Vou dar um exemplo pessoal agora. Eu faço 30 quilômetros de bicicleta todos os dias, na ergométrica. Isso começou já há alguns anos. Eu vejo aula. Então eu consigo, inclusive vi a doutora muito esse ano. Eu consigo ver, com certeza, eu consigo ver, estou pedalando, fazendo meu exercício e vendo aula. Eu vendi meu carro faz uns 8 meses, porque eu andava em média 1h30 no trânsito de São Paulo. Hoje em dia eu pego um Uber, vou no banco de trás, coloco um MBA, que eu estou fazendo também um MBA de liderança. Então, estou otimizando meu tempo. Ou seja, eu tenho um prompt do bem, só que as pessoas têm prompt do mal. Toda vez que eu for tomar um cafezinho, depois do almoço, eu fumo um cigarro. Isso é um prompt do mal. Perfeito. Você tem que criar um hábito dentro do outro para otimizar seu tempo. Por exemplo, investimentos. Vou dar um exemplo de outra coisa que eu gosto de falar. Não, todo dia de manhã então, eu tomo meu café e já me atualizo dos investimentos. Olha como eu estou otimizando meu tempo. Estou tomando meu cafezinho e vendo. Dá para aplicar isso na vida em muita coisa. E a inteligência artificial vai ajudar a gente nisso? Vai revolucionar tudo. Eu tô cada vez mais assustado com a inteligência artificial. Pensa assim, eu vou falar mais um exemplo pessoal. Eu fazia questões, né? Faço muitas questões para concursos, já faz 15 anos que faço questões. Eu demorava para escrever um livro desses 300 questões em torno de 4 a 5 meses. Eu faço agora 100 questões em 5 dias. Porque a inteligência artificial otimiza, pega no texto que precisa, puxa para você, faz a imagem que você precisa. Então, a inteligência artificial vai otimizar muito tempo, mas, por outro lado, vai substituir muitas funções de muitas pessoas. As pessoas vão ter que se reinventar, porque muitos empregos vão deixar de existir. Então... E você acha que, às vezes, a gente, criativamente, vai ficar mais preguiçoso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Quantas coisas já me contrataram que eu simplesmente pedi para a inteligência artificial montar aquilo e eu alterei em cima? Sim. Olha como... Eu não sei mais viver. É isso. Passa até bom dia para chat. Oi, chat, por dia. Por isso que a gente tem que ter pensamento crítico Você virou e meu autêntico.
Por isso a gente tem que ter pensamento crítico e autenticidade. E isso ainda a inteligência artificial não consegue. Eu até falei agora há pouco na palestra, teste de Turing. Ou seja, atualmente 73% das vezes você não vai identificar se é uma inteligência artificial que está falando com você. Ou seja, em 4 anos ela já vai ter... Quer ver uma outra coisa que eu acho muito interessante? Singularidade digital. A inteligência artificial vai ficar tão superior do ponto de vista de raciocínio que as descobertas daqui a 40 anos não vai ser nenhuma mais feita pelo ser humano. Vai ser exclusivamente feita pelas máquinas. Porque elas vão estar muito melhor que a gente para tudo. A gente tem que... Assustador, meio assustador. É assustador. Mas ao mesmo tempo, a gente Isso faz tem que surfar, tem que ou fica pra trás. Darwin, a gente tem que se adaptar. Pensa- É quem sobrevive, a gente tem que se adaptar, não tem essa. Eu acho que ela veio também para economizar muito tempo. Ela E economiza. resolver rápido. É. Não tem coisa pior que tem você esperar algo ser feito, se você pode ir lá digitar e fazer mais rápido. Porque o né? tempo é precioso. Eu- Exato. E essa gestão? Que eu acho assim, que essa é a pergunta de ouro. Todo fala como- médico é Como economizar, como otimizar, mas sempre é melhor como aprender eu com o erro dos outros, né? Eu errei demais com gestão. E todo médico é um péssimo gestor. A nossa formação médica é horrível. É aquilo que eu falei, 20% só dos melhores alunos da faculdade que vão ser os melhores gestores, mais empresários, com maior sucesso, né? Veja, sucesso e prosperidade são assuntos diferentes. Estou Sim. falando sucesso profissional, dinheiro. Nenhum sucesso profissional supera um fracasso em casa, que nem diria o Dr. Hélio Fragoso. Então, a gente não é uma coisa só. Mas, se a gente não saber fazer a nossa gestão, a gente vai perder tempo, a gente vai perder dinheiro, vai perder qualidade em casa. Então, por isso a gente tem que ser um bom gestor. Mas você é a favor também do que, na nossa época, né, por exemplo, na época da sua mãe, médico ganhar dinheiro era coisa que pecado. Medicina é sacerdócio. Quantas vezes eu ouvi isso a vida toda? Como é que você vê isso hoje? Agora eu vou aproveitar minha mãe. Pena que ela não está aqui, porque ela falava para mim o seguinte, que ela ia realmente acumular um grande capital para ela abrir um serviço de feridas. Olha que interessante. Então, a princípio, tudo é uma questão de propósito. Tudo é uma questão de... Ela realmente acumulava. Ela era uma administradora maravilhosa. Depois que meu pai faleceu, ela duplicou o número do Sim. patrimônio da família. Então, realmente, e aí ela tinha esse propósito. Não, depois eu vou parar de trabalhar. Apesar que ela e parar de trabalhar é uma coisa que não combina, mas... E vou me dedicar, vou abrir um ambulatório, vou tratar linfedema de graça, vou ter... Então, tudo bem você ganhar intenção dinheiro. A proposta leva dela é... propósito. Lógico. Entendi. Propósito justifica, Muito né? bom. Pode falar. E hoje você dedica assim mais disciplinado no sentido de vou dedicar este tempo para isso. Depois das, sei lá, das 8 horas eu durmo. Como Já que a gente está falando de otimização de tempo, você fez uma pergunta que é algo que o Elon Musk defende: time blocking. Você fechar a sua agenda para tempos específicos para cada coisa vai fazer você render muito mais. Então, esse é um conceito. Outro é o time batching, que é você concentrar as coisas. Como eu falei, toda quarta-feira de manhã eu pagava minhas contas. Se eu fosse pagar picado, eu ia perder muito tempo, Então, é isso. Outra coisa, a regra dos 2 minutos. Vocês conhecem a regra dos 2 minutos? Não. Se a gente está aqui fazendo uma reunião, tem que fazer reunião na clínica todo mês, né? Eu faço a cada 15 dias. Isso aqui resolve em 2 minutos? Você para a reunião e resolve na hora. Sim. Estatisticamente, você consegue eliminar uma quantidade de coisa enorme se toda vez que você tiver uma coisa que dá para resolver em 2 minutos, você parar e resolver. Então, eu aplico time batching, eu aplico time blocking, eu aplico 2 minutos, isso otimiza muito tempo. E nos estudos, o conceito que eles falam é a regra do Pomodoro. Pomodoro é aquele tomatezinho que era o cronômetro que os italianos usam para fazer massa, sabe? Que você coloca. E aí, curiosamente, eles entenderam que se você 25 minutos é o seu tempo de atenção máximo. Por isso que o TED Talks, ele não vai passar de 25 minutos. Então, para você estudar e otimizar seu tempo, dá aquela pausinha de 2 minutos a cada 25 minutos. Porque, engano seu, se você achar que vai ficar 3 horas seguidas lendo, que nem eu tentava fazer antes, seu rendimento vai ser muito baixo. Então, a gente tem que tentar absorção, entender né? que... Vai diminuir. Absorção. E esse podcast também não vai passar de 25 minutos. Não vai. Exato, se a gente quer acelerar a galera com a gente, né? Exatamente. Tá certo. Acho que a gente aprendeu muito, né? Mais um episódio. E a gente se vê no próximo episódio.